Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui do nosso canal V-On Aprova Logo, mais uma aula de informática resolvendo questões de informática para concursos. E eu já vou agradecendo aqui, pessoal, a presença de todos vocês mais uma vez, o que me deixa sempre muito feliz, e também agradecendo a participação de todos aqui no nosso chat. No primeiro momento eu vou explicar para vocês então como será a condução dessa nossa transmissão, principalmente para quem está chegando a primeira vez aqui. Basicamente é assim, pessoal, vou colocar as questões aí na tela para vocês e cada questão eu vou deixar um contador regressivo de 2 minutos. E após o término desse contador regressivo, eu volto, dou as explicações da questão, também dou o gabarito, é claro. Beleza, pessoal, então já posso colocar agora a nossa questão número 1 da aula de hoje. Também lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Na análise das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente dois métodos clássicos de backup. Letra A, procedimental e presencial. Letra B, fundamental e essencial. Letra C, incremental e diferencial. Letra D, rudimental e potencial. E a letra E, comportamental e sequencial. Pois bem, pessoal, quando a gente fala sobre backup, backup significa cópia de segurança. É justamente realizar a cópia dos dados do usuário de uma forma a prevenir uma eventual perda das informações desse usuário. E é muito importante que o backup seja feito numa outra unidade e de preferência também mantido num outro local para evitar algum tipo de sinistro e permitir segurança na cópia desses dados. Pois bem, existem vários tipos de backup e é isso que a questão sugere e é isso que a questão pede. Nós temos que estudar os principais tipos de backup. Existe o chamado backup normal, que também pode ser chamado de completo ou total, que copia todos os arquivos que foram selecionados para backup e depois marca cada um deles como copiados, para que no futuro o sistema saiba que esses arquivos já foram copiados. Existe também o backup de cópia, que é aquele que também vai copiar todos os arquivos selecionados, mas não vai marcar nenhum como copiado. Temos também o backup incremental. O backup incremental, por sua vez, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e marca também esses arquivos. Então, o incremental copia somente os criados modificados e marca. Já o backup chamado de diferencial, que também copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, esse não marca.
Então temos o incremental, que copia os criados modificados e marca, e temos o diferencial, que copia os criados modificados e não marca. Além desses, ainda existe o chamado backup diário, que, como o próprio nome diz, diário, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca. Perfeito, aí nós temos os principais tipos de backup. Voltando na questão, pessoal, qual desses tipos vocês identificam aí na questão? Que ele pergunta, 2 métodos clássicos de backup, sem dúvida nenhuma, incremental e diferencial aí da letra C de Canadá. Lembrando que o incremental e o diferencial, os dois copiam somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup. Mas o incremental copia os criados ou modificados e marca, e o diferencial copia os criados ou modificados e não marca. Mas eles são, sim, exemplos de tipos clássicos ou métodos clássicos de backup que utilizamos aí no dia a dia para realizar as cópias de segurança. Por padrão, no Windows, quando é mencionado a unidade C, identifica o seguinte tipo de hardware: letra A, disco rígido; letra B, impressora; letra C, leitor de CD ou DVD; letra D, pendrive; e a letra E, memória RAM. Bem, pessoal, quando nós estamos trabalhando no Windows e ele identifica uma unidade com a letra C ou C dois pontos, como está ali na questão, isso vai identificar a chamada unidade de disco rígido, ou ainda o hard disk, o HD ou HDD, que significa hard drive disk. Isso quando o computador tem uma unidade de disco rígido, porque tem computadores que, em substituição à unidade de disco rígido, tem um dispositivo conhecido como SSD, que é a unidade de estado sólido. E aí, nesses computadores onde não tem disco rígido tradicional e no lugar do disco rígido tem o SSD, aí a unidade C representa o SSD. Então, basicamente, eu diria que C dois pontos pode identificar dentro de um computador, ou normalmente identifica dentro de um computador, ou a unidade de disco rígido, que é o que eu estou mostrando aí na tela, ou o chamado SSD, que é a unidade de estado sólido, que em alguns computadores substitui os discos rígidos. Bem, sabendo disso, pessoal, nós podemos também olhar um pouquinho na prática. Quer ver? No meu caso aqui, eu tenho o meu Windows, aqui estou acessando o explorador de arquivos do meu Windows, e aqui quando eu clico, no meu caso estou usando o Windows 10, mas poderia ser outras versões do Windows, quando eu clico para verificar as unidades de armazenamento dentro aqui do explorador de arquivos ou Windows Explorer, eu percebo que está aqui de fato a minha unidade C,
que é onde eu instalei o meu sistema operacional Windows. E, de fato, essa unidade C aqui é o disco rígido do meu computador, porque normalmente C dois pontos indica a unidade de disco rígido, ou se eu tiver no meu computador no lugar do disco rígido aqui um SSD, pode ser que o SSD também represente essa unidade C. Então, voltando lá para a questão, quando ele dizia por padrão, ele não disse por obrigação, porque alguém poderia me perguntar, professor, mas às vezes acontece assim assado. Perfeito, mas percebe que ele não está falando por... ele está falando só por padrão, ele não está dizendo por obrigação. Então, por padrão, no Windows, quando é mencionado a unidade C, ela identifica o seguinte tipo de hardware. Letra A, disco rígido como resposta. Se tivesse SSD aqui, numa outra alternativa, aí sim seria passível de discussão a questão, porque por padrão no Windows, a unidade C também pode identificar um SSD quando um disco rígido não está disponível como primário. De repente, o SSD é a unidade C e o disco rígido pode ser a unidade D, E, F e assim por diante suas partições. Mas, de fato, como não tinha o SSD aqui, por padrão, no Windows, a unidade C identifica de fato o disco rígido. Certo, pessoal? Então aqui a letra A de América, resposta e gabarito desta questão. Identifique a alternativa que apresenta o que é considerado o menor componente de uma imagem digital. Letra A, CMYK, letra B, pixel, letra C, OCR, letra D, RAW, letra E, RGB. Bem, acompanha comigo que eu vou mostrar para vocês passo a passo, já que ele pediu o menor componente de uma imagem digital. Pessoal, quando nós falamos o termo pixel, pixel significa os pontos que formam uma imagem digital. Imagina que eu tenho aqui uma imagem digital bem pequenininha sendo mostrada para vocês aqui na tela, onde eu estou apontando. Imagina que eu resolvo agora super ampliar essa imagem digital para que vocês possam enxergar comigo um pouquinho melhor ela e como ela é formada. Então eu vou ampliando gradualmente, acompanha, ampliei, 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 ampliei. Mais uma vez ampliei. Percebe que aquela imagem digital que aparecia bem pequenininha lá, eu fui ampliando para ver como ela é composta. E acabei de descobrir que essa imagem digital é composta por vários pontos. Quer dizer, cada quadradinho desse que vocês enxergam é considerado um pixel. Pixel é essa unidade básica que constrói uma imagem digital.
Portanto, quando a prova pergunta para construir uma imagem digital, qual é a unidade básica? É o chamado pixels. E os pixels são formados, claro, por diferentes cores, e essa montagem, esse mosaico de pixels de diferentes cores que formam a imagem digital que o usuário consegue perceber. Então, voltando lá para a questão, quando ele diz o menor componente de uma imagem digital, sem dúvida nenhuma é o pixel descrito ali na letra B de Brasil. Alguns outros itens que chamam a atenção e são importantes estudar nessa questão é CMYK, que significa ciano, magenta, amarelo e preto. Ciano, magenta, Y de yellow, que é amarelo, e o K aqui, ele é uma representação do black, que eles pegam o K final para representar o preto. Então, CMYK significa ciano, magenta, amarelo e preto. E qual é a resposta para CMYK? É um padrão de cores considerado subtrativo, usado principalmente na impressão, porque aí essas são as cores básicas do processo subtrativo, muito utilizado na área gráfica e na área das impressoras. Então, CMYK é um padrão de cores básicas, como um modelo e um processo subtrativo de cores. Já o termo OCR, que está descrito aqui na letra C, também deve ser debatido para essa questão. OCR significa reconhecedor óptico de caracteres e é um padrão que reconhece opticamente os caracteres de uma imagem digital e transforma em caracteres de texto, justamente para que eu possa escanear um documento e ele, em vez de trazer isso como uma imagem, ele traz isso como... Deixa eu só melhorar o áudio aqui um pouquinho, pessoal. Ok, então em vez de trazer isso como texto, ele acaba como imagem, o OCR traz isso como texto. Então, que se alguém tiver uma página de um livro e quer digitalizar a página do livro no scanner e quer fazer com que o software OCR tenha uma ação sobre essa digitalização, o OCR vai reconhecer opticamente os caracteres de uma imagem digital e vai transformar isso em caracteres de texto, que aí o usuário pode manipular normalmente o que ele digitalizou como texto comum e não necessariamente como imagem. Isso é um OCR então. O RAW aqui é uma extensão relacionada a arquivos principalmente de imagens, e finalmente o RGB, que está aqui no final, pessoal, também é um padrão de cor, só que diferente do CMYK, que está lá, o CMYK, que é um padrão subtrativo de cores, o RGB é usado muito em monitores de computador e significa red, vermelho, o G de green, que é verde, e o B de blue, que é azul. Então é vermelho, verde e azul as cores básicas do padrão RGB, e ele, diferente do CMYK, ele é um padrão RGB, um padrão aditivo de cores. E ele é muito usado nos monitores dos computadores para mostrar as diferentes cores. Portanto, aqui, como ele pediu o menor componente de uma imagem digital, de fato é a letra B de Brasil, o pixel, como resposta. Uma das típicas classificações, segundo a extensão geográfica de uma rede de computadores, é denominada de LAN. Essa sigla em inglês representa letra A, Local Art Netscape, letra B, Log Area Network, letra C, Local Area Network, letra D, Log Art Netscape e a letra E, Local Area Netscape. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a que sugere a sigla LAN do inglês que está aparecendo ali?
Então vem comigo, vamos aprender isso na prática. Quando a gente fala do termo LAN, LAN, em relação às redes de computadores, isso significa precisamente Local Area Network. Traduzindo para o português, seria simplesmente rede local, mas no inglês, que é o que a questão pede, é Local Area Network, uma rede local. E quando é que a rede é chamada de LAN? Quando ela é chamada de rede local? Quando ela ocupa o espaço restrito de um prédio, de uma casa, de uma sala, de um escritório, no máximo mesmo de um prédio. Porque se ultrapassar essa abrangência local, for além do espaço de um prédio, aí tem outras denominações, como o MAN, que é a rede metropolitana, que é a Metropolitan Area Network, a WAN, WAN, que é a rede de longo alcance, a rede de longa distância, que é quando ultrapassa a abrangência metropolitana. Então, para ser LAN, tem que ser rede local, tem que ser restrita a um local geográfico específico. Como eu disse, pode ser um prédio, uma casa, uma sala, um escritório, mas no máximo a abrangência de um prédio. Se ultrapassou a abrangência do prédio, não é mais uma LAN, não é mais uma rede local. Agora, você sempre tem que lembrar da sigla, né? Significa Local Area Network, que é o que a questão exigia. Portanto, aqui, quando ele disse sobre LAN, essa sigla em inglês representa Local Area Network, que nós encontramos ali na letra C de Canadá. Se a questão fosse para o português, em português nós vamos traduzir a sigla LAN simplesmente como sendo uma rede local, ou ainda uma rede de abrangência local. As duas são aceitas em português, né? Em português, então, rede local ou rede de abrangência local. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, então, a resposta, a nossa letra C de Canadá como gabarito dessa questão. A guia Exibição tem a função de modificar a maneira como os slides serão exibidos no PowerPoint 2010. Para alterar a exibição, é necessário clicar no modo de exibição desejado. Os modos de exibição de apresentação são: letra A, padrão, apresentação em slides, anotações e modo de exibição de leitura. Letra B, padrão, apresentação em slides, diário e exibição em PDF. Letra C, normal, classificação de slides, diário e exibição em PDF. Letra D, padrão, classificação de slides, anotações e exibição em PDF. Letra E, normal, classificação de slides, anotações e modo de exibição de leitura. Bem, para responder essa questão, vamos olhar na prática. Eu tenho aqui, pessoal, meu PowerPoint 2010
com 3 slides. O slide 1 aqui tem a palavra aulas como título, o slide 2 tem V1 concurso aqui como título e o slide 3 tem curso para concursos aqui com o seu título. Percebe que o slide 1 não tem imagem, o slide 2 tem uma imagem, o slide 3 tem uma tabela. Agora, como alterar o modo de exibição e até mesmo qual é esse modo de exibição que eu estou usando agora? Para saber disso, nós vamos clicar na guia Exibição do PowerPoint e aqui vem Modos de exibição de apresentação. São eles o normal, que é esse que eu estou usando. No modo de exibição normal, nós temos essa área para construção dos slides. Nós temos aqui na esquerda as miniaturas dos slides. Temos também uma guia chamada Tópicos, que exibe os tópicos textuais sem os objetos do slide. E temos aqui embaixo também uma área para anotações nos slides. Isso é o modo normal. O outro modo que nós temos é o modo de classificação de slides, que eu vou clicar agora. Esse modo de exibição exibe apenas as miniaturas, e aí eu posso clicar e arrastar, mudando a classificação desses slides na apresentação. Então agora o slide 1 eu vou colocar como sendo o slide 2, e o slide 3 eu vou jogar lá como sendo o slide 1. Agora eu vou novamente alterar, botando esse slide 3 agora de volta a se transformar no slide 1. E eu posso aqui duplicar, deletar, copiar e colar e assim por diante. Mas basicamente o modo classificação de slides, ele exibe a classificação dos slides na forma de miniaturas. Temos também o modo anotações, que permite o usuário visualizar o slide atual e digitar anotações para esse slide. Essas anotações podem aparecer tanto na impressão como para o próprio apresentador no momento que ele está fazendo a apresentação dos slides, mas essas anotações não aparecem ao público. Temos também o modo de exibição de leitura. Quando o usuário, vou voltar ao modo normal aqui, quando o usuário clica no modo de exibição de leitura, ele vai iniciar a apresentação de slides, como vocês vão ver agora, mas dentro da área da janela que eu estou disponível. Então eu tenho a minha janela do PowerPoint, dentro dessa área da janela ele inicia a apresentação de slides, como eu estou mostrando. Esse é o chamado modo de exibição de leitura. Então os 4 modos de exibição básicos são modo de exibição normal, classificação de slides, anotações e modo de exibição de leitura. Depois existem também os modos de exibição mestres, como slide mestre, folheto mestre e anotações mestras. Os modos de exibição mestres são aqueles que impõem padrões de repetição para os demais slides da apresentação. O que nós colocamos, por exemplo, dentro do slide mestre, se repete automaticamente para os demais slides da apresentação. Mas os modos de exibição de apresentação, não os modos de exibição mestre, só modos de exibição de apresentação são normal, classificação de slides, anotações e modo de exibição de leitura. Vamos voltar para a questão, e isso nós encontramos onde? Lá na letra E, normal, classificação de slides, anotações e modo de exibição de leitura. Aqui, letra E de Equador, então um gabarito correto para esses modos de exibição básicos. Quer dizer que não é o modo de exibição do mestre, porque daí o mestre tem slide mestre, aí tem outros modos de exibição. Então, resposta, letra E de Equador, sem dúvida nenhuma para essa questão. Essa questão era originalmente do Word 2007, pessoal, e ela foi adaptada para o Word 2010 com finalidade didática e educacional. Vamos então à leitura. No Microsoft Word 2010, a opção para aplicarmos negrito ou itálico ou ainda sublinhado em algum texto previamente selecionado é apresentado na guia. Letra A, layout da página. Letra B, revisão. Letra C, exibição. Letra D, página inicial. E a letra E, inserir.
E aí, pessoal, dentro do Word 2010, qual é a guia que nós encontramos o negrito, itálico e também o sublinhado? Vamos acompanhar na prática? Então, abri aqui o meu Word 2010 e eu vou digitar aqui 3 palavras. Vamos colocar aulas, cursos e concursos. Beleza, 3 palavras aqui digitadas, até vou diminuir um pouquinho o nível do zoom para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Tá aí. Agora, olha só o que eu vou fazer. A primeira palavra aqui, aulas, eu vou selecionar e nós vamos clicar na guia página inicial do Word 2010. Encontramos aqui o grupo chamado fonte e aqui o Nzinho, que é o botão negrito da tecla de atalho Ctrl N, que quando eu clico deixa a fonte mais espessa. Vou selecionar agora a palavra cursos, clicar novamente aqui na nossa guia página inicial, dentro do grupo fonte, vou clicar nesse I, que é o itálico da tecla de atalho Ctrl I, que deixa a fonte inclinada. E agora vou selecionar a palavra concursos, mesmo procedimento, vou clicar na guia página inicial, dentro do grupo fonte, e vou localizar aqui esse S com uma linha na parte inferior, que é o botão sublinhado, que tem como sua tecla de atalho Ctrl S. Cliquei e ele sublinhou, isto é, aplicou uma linha na parte inferior da palavra concurso selecionada. Portanto, aulas está negrito, tecla de atalho Ctrl N de negrito, cursos está em itálico, tecla de atalho Ctrl I de itálico, e concurso está sublinhado, tecla de atalho Ctrl S. Lembrando que esses 3 comandos estão dentro do grupo fonte na guia página inicial, que era o mais importante para a questão, saber que esses comandos estão na guia página inicial. Voltando lá então, pessoal, onde nós realizamos as tarefas do negrito, do itálico e do sublinhado, qual foi a guia? Foi a guia página inicial que nós encontramos aqui na letra D de Dinamarca, que então é o gabarito e a resposta desta questão. Beleza, pessoal. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Então, pessoal, um agradecimento enorme pela participação de todos vocês aqui no chat, participação assistindo. Obrigado de coração a presença de todos vocês. E lembrando, né, quem desejar adquirir os nossos cursos com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, então até a nossa próxima aula e bons estudos!